Peço que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias lá no livro de Romanos. Aleluia, Deus. Aqueles que têm Bíblia, se porventura quiserem abrir, eu também não peço para ninguém abrir, não peço para ninguém se levantar. Isso é coisa entre você e o Espírito Santo. Ele que vai te tocar. Aleluia, Jesus. Romanos 12. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Romanos 12, que tem por título a prática da justiça pela renovação do entendimento. Amém? Romanos 12, versos 1 e o 2. Que diz assim o versos 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Nessa noite a irmã Patrícia já orou pela minha vida e entrego a minha vida ao Senhor, que Ele possa me usá-la. Eu estou totalmente dependente dEle nesta noite. E assim como diz que a palavra dEle, ela é boa, agradável e perfeita, assim ela vai ser feita sobre nós nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui nós nos encontramos diante da epístola que Paulo escreveu a cartas aos Romanos. Aqui diante dessa carta, ele estava chamando a atenção dos romanos sobre os pecados, sobre a salvação, sobre como viver de forma justa. O apóstolo Paulo era aquele a qual ele era perseguido. Ele perseguia os cristãos. E depois de um certo tempo ele passou a ser perseguido. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo ele era instruído pelo Espírito Santo. Tinha cidades que o Espírito não permitia ele entrar, onde já outras o Espírito permitia ele entrar. A Bíblia nos fala também que este homem era tão usado por Deus que o temor dele era tão grande que no decorrer que ele ia fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo lhe concedia e dizia o que ele ia passar. O Espírito Santo revelava a ele que ele ia passar por lutas, ele ia passar por perseguições e acima de tudo ele ainda seria preso. Mas mesmo assim, irmãos, este homem não deixou de fazer a obra de Deus. Este homem, em momento algum, a Bíblia fala que ele disse assim: hoje eu vou parar. Mas, irmão, em todo momento, ela nos exorta da fé que aquele homem tinha, do poder de Deus que operava sobre a vida dele. E eu faço uma pergunta para mim e para nós nessa noite: será se o mesmo Espírito que operava no tempo de Paulo não é o mesmo Espírito que está conosco hoje? Será se o mesmo Espírito que concedia a Paulo o poder de falar? Será se o mesmo Espírito que concedia a Paulo que por onde ele passava, só com o seu lenço ele curava, não é o mesmo Espírito que nos conduz hoje? Então o que está faltando em nós? Porque a falha em nós, a falha não é no Deus a qual nós servimos. A falha não é naquele que se entregou na cruz e nem naquele que veio como consolador para nos dar a restauração e para nos salvar. A falha somos nós. Somos nós que esquecemos de adorar a um Deus poderoso. Somos nós que até dissemos: eu vou para a igreja, mas hoje eu estou muito cansada, não tenho nem força de adorar. Não tenho nem força de abrir a boca. Mas quando Paulo estava preso, acorrentado, com os pés e as mãos amarrados, mesmo assim ele louvava e cantava a Deus. Porque o inimigo ele pode até amarrar, mas enquanto nós temos fôlego, nós temos uma boca aberta, nós podemos abrir e dizer: aleluia, louvai ao nome daquele que é todo poderoso. Esse é o Deus ao qual nós servimos. E esse é o Deus que quebra cadeias, esse é o Deus que desata laços, este é o Deus que
quebra as correntes. E este é o Deus a qual nós estamos aqui para louvar e bendizer ao nome dele. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Aqui, diante desse pequeno versículo, eu trouxe um pequeno e um temazinho em cima dela. A qual o tema que eu coloquei aqui hoje foi mente renovada e vida transformada. Mente renovada e vidas, eu digo vidas transformadas. Transformadas no poder de Deus. Mente essas a qual estão dispostas a ouvir e a dizer: eu creio, eu sei que Ele falou comigo. Mas isso cabe a nós, a ouvir e plantar em nossos corações, porque nós só temos o poder de estar aqui porque é Ele que nos concede esse privilégio. É Ele que nos concede a graça, a força e o poder. Amém, irmãos? E aqui no versos 1, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele estava chamando a atenção deles. Ele estava alertando eles, sabe por quê? Porque ele disse assim: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Eu rogo pela compaixão de Deus sobre a vida de vocês. Eu rogo pelo Deus a qual eu sirvo, que Ele está guardando vocês todos os dias. Embora vocês estão vivendo de forma indecente, embora muitos estão vivendo na prática do pecado, mas eu peço a Deus, eu clamo ao Senhor para que Ele venha guardar a vida de vocês. Isso foi Paulo escrevendo, os irmãos, aos Romanos. E esta palavra, se ela está conosco, se ela permanece aqui, ela é uma palavra viva. E o nosso Senhor está clamando, está intercedendo pelas nossas vidas. Ele está guardando e protegendo a cada um. E aqui ele diz que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele estava rogando lá, porque lá no antepassado os sacrifícios eram feitos, os irmãos sabem muito bem, eram bodes, carneiros, era boi, a qual apresentava ali sobre a expiação de cada um dos seus atos. E aqui o apóstolo Paulo digou para eles, ao ponto de dizer: irmãos, eu rogo a vocês que aquele sacrifício lá ficou para trás. Aquele sacrifício lá já passou. Mas eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivos. Sacrifício esse, irmãos, a qual não é só hoje, mas é uma remessa contínua que nós devemos fazer todos os dias. Como que eu vou ofertar o meu corpo vivo diante do Senhor? Quando eu chego diante dele e digo assim: Senhor, hoje eu não tenho nem um pingo de força, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, hoje eu irei louvar e bendizer o teu nome. Nós ofertamos os nossos corpos vivos ao Senhor quando naquele dia que a gente diz assim: eita, que hoje eu estou para nada, hoje a tempestade assolou, hoje o vento está forte, mas mesmo assim eu vou entregar àquele que é digno de toda honra e toda glória. Deus não quer mais que nós ofertamos sacrifícios inúteis, sacrifícios que não valem a pena, sacrifícios de coisas vãs, mas Ele quer, Ele nos chama para ofertarmos os nossos corpos a Ele, como sacrifício vivo para aquele que nos concedeu o privilégio de ofertar. Este é o Deus a qual nós servimos, e Ele nos convida nessa noite a nos entregarmos para Ele. Entregarmos só no momento de culto? Não, irmãos, é sempre. É sempre. Nós servimos a um Deus que não faz acepção de pessoa. Nós servimos a um Deus que Ele vê a aparência de cada um. Ele não escolhe, mas Ele vê aqui dentro quem está com seu intuito, com verdadeira adoração para Ele. Nós sabemos que quando nós entregamos os nossos corpos vivos ao Senhor, a nossa adoração é dizendo assim: hoje está ruim, mas nós devemos fazer como Paulo disse: a tua graça me basta, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe por quê, irmãos? Muitos até implantam este versículo numa placa de um carro dentro de casa, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas vê antes, lê os capítulos acima do que Paulo passou ali, para que ele venha dizer que tudo ele podia naquele que estava fortalecendo ele. Ele dizia que estava passando por fome, por injúrias, perseguições,
mas tudo ele podia, não era por ele, não era a força dele, mas a força era daquele que operava através dele. E isso cabe a nós a fazer o mesmo também. É luta, sim, é batalha, sim, mas a força é dele, o poder é dele e a graça é dele. E ele nos convida a adorar a ele, a se entregarmos para ele como sacrifício vivo, involuntário, independente de qual seja as circunstâncias que nós enfrentamos. Amém, irmãos? E aqui ele nos diz mais como santo. Como santo, irmãos. Muitos, quando olham para um crente, ele diz assim: agora tu és santo, tu és perfeito. Mas o que Paulo nos diz aqui, o santo não é aquele que é perfeito. O santo não é aquele que ele diz assim: esse daí nunca errou. Mas sabe qual é o santo que Paulo diz aqui? É aquele que foi separado para adorar a Deus. É aquele que não escolhe o lugar, nem a hora e nem o momento para adorar. Mas em todos os momentos ele está adorando a Deus. Ele está louvando a Deus. Não importa o mundo, mas ele está adorando. A Bíblia nos fala que quando Deus mandou Samuel ungir a Davi, quando ele entrou na casa de Jefté, quando ele encontrou com o filho dele, aquele homem bonito, ele disse logo: é esse daqui o que o Senhor mandou ungir. Para Samuel era aquele dali, porque Samuel estava vendo a aparência dele. Samuel estava vendo que era um homem perfeito e ele pensava que para Deus era a perfeição que chamava a atenção. Enquanto Deus disse para ele, disse: não é esse daí não. O que eu quero é aquele que está lá no pasto. É aquele que está cuidando daquelas ovelhas malhadas do seu pai, debaixo do sol e da chuva, daquele que enfrentou o urso e o leão. É aquele lá que é o meu escolhido. Aleluia. Então cabe a nós a dizer: este é o Deus a qual eu vou adorar. Não importa a circunstância. E os santos, irmãos, tem que ser separado. Tem que ser aquele que não vai se misturar com as coisas do mundo. Tem que ser aquele que está no mundo, mas o mundo para ele não existe. É aquele que diz assim: hoje eu vou entrar no bar, mas aquele bar para ele não está nem aí. Este é o verdadeiro santo que Paulo chama aqui, que Paulo está falando aqui. Não é dizer assim: o santo é perfeito. Não. O santo é aquele que é perfeito em Cristo Jesus. Aquele que está disposto a dizer assim: eu vou me tornar uma nova criatura. Eu vou passar de criatura e dizer: eu vou ser filho amado de Deus, porque Ele nos fez conforme seja a sua imagem e a sua semelhança. E o Senhor está atrás desses que estão separados, desses que foram escolhidos para adorar, para louvar e bendizer o nome dele. Aleluia, Jesus. E nos diz mais que é agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Eu até fiz uma pequena anotação aqui. Culto racional. Quando nós fazemos um culto racional, irmãos? É quando eu presto com entendimento, quando eu tenho razões para estar aqui. Aliás, tudo o que fazemos tem que ser com entendimento. No culto racional, nós somos o verdadeiro sacrifício. Ou seja, estou para me oferecer para Deus e viver para Ele. Aleluia! Este é o verdadeiro culto racional. Um culto é aquele onde você vai, onde você está disposto a se entregar e dizer assim: não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Não sou eu que estou aqui, mas é o Espírito Santo que opera através de mim. Mas muitos irmãos não estão mais atrás de fazer um culto racional a Deus. Não estão atrás de fazer um culto com entendimento. Não tem razões mais para cultuar. Este é o mundo que nós vivemos, onde muito diz: eu não tenho motivo, eu não tenho porquê ir para a igreja. Mas eu te digo nessa noite, irmãos, só o fato de nós ter vencido todos esses dias, só o fato de nós estarmos aqui, essa é a verdadeira razão de nós dizermos: hoje eu vou lá fazer um culto para aquele que é tímido, Deus está lá. Hoje eu vou lá fazer um culto mesmo sem força, mas eu vou lá. Porque não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. E isso o apóstolo Paulo declarou. E nós, no mundo que nós estamos hoje, o nosso culto, muitos irmãos,
estão dispostos a fazer um culto somente para agradar o homem. Muitos se encontram dentro de uma igreja, só dão glória a Deus se agradarem a Ele. Só dão glória a Deus se o pastor disser aleluia, dê glória a Deus. E isso são muitos que se encontram. Mas o Senhor nos chama para fazermos este culto racional para Ele. E nós estamos dispostos a dar para Ele, a se entregar para Ele. Aquilo que nós temos de mais precioso, nem todos estão. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Nem todos estão dispostos a se entregar ao Senhor. Porque as lutas vêm. E quando nós dissemos que seja feita a sua vontade, aí mais pior. Porque nós sabemos que a nossa vontade ela é boa, mas para nós. E a vontade do Senhor ela é boa para Ele. A vontade do Senhor ela é agradável para Ele e não para nós. Muitas das vezes o cansaço nos impede. Mas eu te digo, Jesus também cansou. Em João 4 nos fala que Jesus cansou. E ele sentou-se à beira do poço. Mas ali ele sentou com um propósito de alcançar a vida daquela mulher. E quando nós sentamos e dizemos hoje eu estou cansado, eu não vou, nós sentamos com o propósito de deixar Deus de lado. Nós sentamos com o propósito de não alcançar, de não ter o privilégio de alcançar vidas. O cansaço faz parte da humanidade. Porque Cristo, que era 100% homem, 100% Espírito, Ele cansou. E Ele nos diz, é puro, é lícito cansar. Mas canse com o propósito de estar todo o tempo ali. Eu estou cansada, mas eu estou buscando. Eu estou cansada, mas eu estou adorando. Não com o propósito de dizer, eu não vou porque lá não me convém. Eu não vou porque lá não tem pessoas que me agradam. Eu não vou porque eu já me cansei daquele ministério. Eu não vou porque lá tem pessoas a qual não me agradam. Então eu te digo, tu não está fazendo um culto racional não. Tu não está se entregando como sacrifício vivo a Deus não. Porque o Senhor nos diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. E as moradas são para aqueles que estão adorando a Deus. As moradas são para aqueles que enfrentam as lutas, mas mesmo assim estão buscando. Enfrenta a luta, cansa hoje, mas com o propósito de dizer, eu vou me descansar por um momento, porque é Ele que vai me conceder a força. Não é cansar para desistir, mas cansar e descansar sabendo que é Ele que já está operando através de nós. Aleluia, Jesus. E aqui nos diz no versos 12, irmão, e não sedes conformados com este mundo. Que mundo é esse, irmão? Em algumas Bíblias nos diz, em vez de conformado, nos diz, e não se amoldar com este mundo. Não se amoldar com os padrões deste mundo. Que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje? Que mundo é esse a qual nós estamos vivendo, nós estamos passando? Um mundo onde o que prevalece é o que tem mais. Um mundo onde o que prevalece é aquele que é mais bonito. Um mundo onde o que prevalece é aquele que sabe mais. Mas Paulo estava chamando a atenção aqui dos romanos. Não se amolde aos padrões deste mundo. Não se amolde àquilo que é agradável a você. Mas tente viver de forma que você está agradando a Deus. E este mundo que nós estamos aqui, este mundo onde Satanás tem o poder, é um mundo onde são poucos que dizem assim, eu me entrego como sacrifício vivo. Eu me entrego para aquele que é digno de toda honra e toda glória. São poucos, irmãos. Mas a maioria é aqueles que irão passar pela porta larga. É os que estão vivendo neste mundo. Esses não estão dispostos a nenhum momento a se entregar para o Senhor. Sabe por quê? Porque a vontade dele, dos que se encontram nesse mundo e não querem sair, é só a vontade que agrada a carne. Mas nós devemos viver com a vontade que agrada o Espírito Santo.
Vontade essa, a qual para nós, para muitos, não tem prazer nenhum, mas para Deus é tudo. Para Deus a vontade onde nós deixamos os bares, nós deixamos a cerveja, muitos deixam a droga. Ali é a vontade que Deus quer que nós venhamos fazer. É deixar tudo lá. É deixar tudo para viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Mas nem todos, irmãos, estão dispostos a fazer isso. No mundo em que nós estamos, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor fez criaturas perfeitas. Mas muitos se olham no espelho e dizem assim: eita, que eu estou feia, eu vou me transformar. E Paulo também chama a atenção sobre o modo que nós vamos se comportar neste mundo. Irmãos, se o Senhor nos fez da forma que parecia bem aos olhos dele fazer, então por que se transformar? Então por que dizer eu vou mudar o meu corpo? Se tu é magro, se tu é gordo, se tu é baixo, se tu é alto, tu é lindo, tu és semelhante aos olhos do Senhor. Tu és perfeito para Ele. Mas o mundo que nós estamos vivendo hoje, o povo adora muito mais o corpo do que entregar o corpo para adorar o Senhor. Este é o mundo que nós vivemos. A qual muitos dizem assim: eu tenho que viver hoje porque eu não sei se vou viver amanhã. Então eu tenho que aproveitar hoje. Mas aproveita se entregando para o Pai. Aproveita se entregando para Ele e diz assim: Senhor, me transforma. Senhor, venha me moldar. Senhor, tira isso de mim porque eu não aguento mais. E Ele vai entrar, irmãos. Mas cabe a isso a nós abrirmos as bocas e clamar. Aqui Paulo estava rogando pelos seus irmãos. E muitos crentes também hoje rogam pela vida de um que diz assim. Muitos dizem assim: aquele lá não vale nada, mas tem um que está clamando pela vida dele. E ele não dá uma língua. Pensa que o mundo vai lhe levar à vida eterna, mas esse mundo só vai te levar à destruição. Cada vez mais tu está se afundando aqui, ó. Tu está perdendo aquilo que Deus reservou para ti. Então eu rogo para que Deus tenha misericórdia, que Deus possa despertar vidas. E não é só jovens, irmãos. Adultos também vivem da mesma forma. Adultos também vivem presos neste mundo e não querem saltar de forma alguma. Eu não sei se os irmãos já ouviram o testemunho de uma mulher que ela disse que aonde ela estava, o Senhor estava com ela. Só que ela foi vendo as cirurgias plásticas. Quando ela se olhava, ela dizia: o meu nariz não está perfeito, eu vou fazer diferente. A minha boca não está boa, eu vou fazer melhor. E certo que chegou o dia quando ela olhou no espelho, nem ela se reconheceu. E ali ela se arrumou e saiu de casa. E aconteceu um acidente com ela. E quando ela estava no hospital, ela disse assim: eu pensei que aonde eu estava, Deus estava comigo. E ela disse que o Espírito Santo falou para ela. Ele disse: filha, eu estava contigo. Só que tu preferiu tanto se mudar que eu não te reconheço mais. Isso são pessoas que vivem amoldadas aos padrões deste mundo. Querem fazer belos aquilo que Deus fez perfeito. Querem transformar aquilo que Deus já fez conforme Ele queria. E não é diferente não. Muitos vivem presos nisso. Muitos estão vivendo assim. Aleluia, Jesus. E sabe o que Ele nos diz mais? Mas sede transformados. Transformados. A transformação aqui é uma transformação que excede, não é só por fora não. Mas é uma transformação que ela vem de dentro para fora. Aleluia! Os irmãos conhecem, eu não gosto nem de falar não, a lagarta. Quando ela vai se preparar para o casulozinho dela, ela fica ali separada. Ó. Ela entra, ela vai passar por um processo de transformação. E quando ela sai dali, ela sai transformada. E a transformação dela não é só por fora não. Não começa por fora não. A transformação dela vem de dentro para fora. E isso é que Paulo chama a atenção.
e sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é este? Entendimento este que nós temos que é somente o Senhor que importa. É somente dele para ele que nós devemos fazer. O entendimento é esse, irmão. A Bíblia nos diz lá em Filipenses que a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento, ela vem a guardar os nossos pensamentos e mentes em quem? Em Cristo Jesus. E quando nós temos o entendimento que não é para nós, mas é para Ele, não sou eu mais que vivo, mas é vivendo para Ele, a transformação acontece. Porque não depende mais de nós, nós dependemos dEle. É para Ele que nós estamos fazendo o culto. É para Ele que nós estamos indo todos os dias. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos transformados. A Bíblia nos fala que tudo coopera para o bem dele. Então, se você tem fôlego, louve ao Senhor, cante, exalte ao Senhor, bendizei ao nome do Senhor, porque é somente dele para ele. E todas as coisas foram criadas, irmãos, com o propósito de adorar o Senhor. Tudo que o Senhor fez tem um propósito de adorar a Ele. E já imaginou as famílias? As famílias é um propósito abençoado por Deus. Quando Deus ordenou a Noé que fizesse a arca, o propósito era para salvar quem? Era para salvar a família dele. Imagina ali aquela situação que Noé se encontrou. Quando ele entrou naquela arca, ele via corpos boiando por lá de fora. Quando a água começou a subir nas portas da arca, aquelas pessoas gritando do lado de fora: abre a porta que eu quero entrar. Mas quem fechou a porta da graça foi o próprio Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque se fosse Noé que tivesse fechado aquela porta, a primeira pessoa que batesse lá, ele tinha aberto para ele entrar. Então o Senhor, ele veio com o propósito de restaurar, transformar e salvar vidas, salvar famílias, abençoar a família. Mas só que muitos pensam que cada qual tem o poder de se transformar. Cada qual tem o poder de dizer assim: eu posso viver da forma que eu quero. E pode, porque o Senhor deixou o livre-arbítrio. Ele não vai interferir na tua vida. Se tu quiser pular do penhasco, o Espírito Santo ainda vai interceder. Mas se tu não quiser, é pulo na certa e morte também. E o Espírito Santo está guardando todo o tempo. Ele está intercedendo, ele está livrando. Mas nem todos estão dispostos a se entregar, a fazer um culto racional ao Senhor. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde o padrão está tão amoldado a este mundo, irmãos, que muitos só vão na igreja no dia que se agrada. Tem muitos que vão à igreja simplesmente para ver como os irmãos estão se vestindo. Muitos vão a uma igreja não é fazer um culto, mas para ver aquele que está louvando lá, para ver a forma como ele está cantando. Muitos só vão na igreja no dia que diz assim: hoje eu vou porque é fulano tal que está lá. É uma pessoa importante. E eu te digo aí, tu não está fazendo um culto racional, um culto que agrada a Deus, mas tu está fazendo um culto que te agrada. E aqui nos diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que nós temos de bom para nós? Nós não temos nada para dizer assim: isso aqui é bom para mim. Mas aquilo que nós buscamos em Deus é o bom, o melhor e o agradável para nós, se nós buscarmos nele. Irmãos, a Bíblia nos fala que quando Daniel e os seus jovens entraram na Babilônia, o rei ordenou logo que não queria qualquer jovem. O rei ordenou que queria jovens que fossem letrados, jovens que tivessem entendimento no saber, na ciência e em tudo. E que ainda mais que fosse de boa aparência.
Eles poderiam ter muito bem, quando ele entrado na Babilônia, eles poderiam se amoldar ao padrão de lá. Mas ele sabia que o Deus que permitiu ele ser capturado de Israel era o mesmo Deus que ia guardar ele dentro da Babilônia. Então, quando nós propusemos, assim como Daniel propôs em seu coração, de não se contaminar com nada que era ofertado ali para ele, o Senhor vem e acha graça diante de nós, e a vontade dele se torna boa e perfeita e agradável diante de nossas vidas. Mas muitos dizem assim: ah não, se está bom aqui para mim, aqui é o meu lugar. E nem sempre é assim. O diabo também tem poder de te botar num lugar bom. O diabo, ele te oferta o melhor trabalho. O diabo, ele te oferta a melhor amizade. O diabo, ele te prepara um banquete excelente que tu olha e tu não vê defeito. Mas cabe a nós a propor em nossos corações e dizer: eu não vou me contaminar com isso aí, porque o que Deus reservou para mim é melhor, é bom e agradável, assim como diz na palavra dele, que é boa, perfeita e agradável. Cabe a nós a buscarmos, irmão. E assim como o Senhor livrou Daniel e achou graça diante dele, é o mesmo Senhor que acha graça diante daquilo que nós dissemos: eu não vou me contaminar com isso aí. Isso daí não me apraz, isso daí não me convém mais. Isso cabe a nós, a propor em nossos corações e a dizer: eu não vou mais viver assim. Eu não quero mais isso para mim. Não é pelo fato de dizer que nós estamos no mundo que nós vamos viver conforme o mundo está. Mas nós temos que viver conforme seja a vontade do Senhor. Por onde nós passarmos, irão dizer assim: lá vem a luz, porque nós somos luz de Cristo. Nós somos o sal da terra. Isso é o que o Senhor nos chama para nós sermos. Mas não para nós se amoldar a este mundo. Nós viver conforme seja a vontade do mundo, mas para nós vivermos conforme a vontade do Senhor. E isso cabe a nós, irmãos, a buscar. Cabe a nós a reconhecer que nem todo lugar nós devemos entrar. Nem todo lugar onde nós dissemos, onde diz assim: vem cá, este lugar é bom para nós, não. É bom para ele, para aquele que está lá. Ele vai te iludir e dizer que é bom, mas não é bom para Deus. Então, que nós possamos ser guiados, se permitir, eu diga se permitir, ser instruídos pelo Espírito Santo, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. E eu te digo uma coisa: que quando nós damos ouvidos ao Espírito Santo, ao que Deus fala com nós podemos até quebrar a cara, mas porque nós não ouvimos Ele. Porque tudo que nós fazemos, que nós dissemos assim: Senhor, que seja feito a Tua vontade, o Senhor só deixa entrar se for da vontade dEle. Aleluia! E muitos entram sem a permissão dEle, e lá na frente o que ele entra? A destruição junto. E não entende o porquê. Aí vão dizer assim: será se Deus não está comigo? Deus está, mas tu deixou Ele lá atrás. Ó. Tu até chamou Ele para entrar, até estava rogando pela tua vida, mas tu esqueceu que quando a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, possa que levante o Satanás com seus secretários tudinho, mas só vai prevalecer aquilo que o Senhor permaneceu e permitiu para a tua vida. Mas para isso nós temos que estar diante do Senhor como sacrifícios vivos. Sacrifícios prestando a Ele um culto racional. Um culto este que agrada ao Senhor e que não venha agradar a nós. Este é o verdadeiro sacrifício que nós devemos entregar ao Senhor todos os dias. É nas lutas, nas batalhas, mas nós devemos louvar e engrandecer ao nome dEle. E cabe, irmãos, pedir o discernimento do Espírito. O Espírito intercede. Já imaginou como foi Paulo? Como foi na vida daquele homem? O Espírito intercedia por ele e ainda contava para ele tudo o que ele iria passar. Mas ele não parou. Mesmo assim ele foi.
E nós sabemos que quando nós dissemos eu vou viver para fazer a vontade do Pai, as lutas são grandes, as batalhas são tremendas, o inferno se levanta todo, mas só frente para cair, porque quando nós estamos na direção do Pai, nada nos atingirá. Ah, irmã, mas o porquê que o cristão é crente ele passa por luta? Ali é permissão de Deus. Às vezes pode ser consequência das suas atitudes, mas tudo vem cooperar para o bem do Senhor. Tudo é para Ele e por Ele, assim como nos disse, tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo, irmão, é para o Senhor. Tudo vem dele e tudo volta para Ele. Tudo é para a honra e glória dele. E que nós possamos ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco. Ele que nos guarda, Ele que nos protege. E não nós venhamos se amoldar aos padrões deste mundo, não. Porque este mundo, todos estão vendo a destruição que está. A perdição que se encontra. As assolações onde muitos vivem se enfrentando. Muitos porque querem. E outros porque não têm força de sair. Outros porque não reconhecem o Deus que pode todas as coisas e que é dono de todas as coisas. E esse Deus se faz presente. Esse Deus nos concedeu o privilégio de estarmos aqui louvando e adorando o nome dele. Cabe a nós a reconhecer. Amém, irmãos? E desde já eu louvo a Deus por esta oportunidade, agradeço a vida de cada um dos irmãos. E eu peço, irmãos, não se amoldem aos padrões deste mundo. Viva a vontade do Senhor, aquilo que Ele preparou para ti. Venha com o intuito de adorar, venha com o intuito de fazer o culto, não somente assistir o culto, não. Não abra a boca somente quando o pastor mandar. Não dê glória a Deus somente quando te agrada, não. Mas dê glória a Deus. Porque no decorrer que tu vai se dispondo, o Senhor vai ao teu encontro. E isso cabe a nós a buscarmos, a fazer, a se entregar e viver para Ele. Não vivo mais eu, mas és o Senhor que vive em mim. Que nós venhamos declarar isso em nossos corações. Amém, irmãos? E que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade. Amém?